Hebreus, capítulo 2, do 10 ao 18. Nós cantamos um hino que fala sobre família, né? Porque esse capítulo aqui, especificamente nesse trecho, fala sobre a família de Deus, a família de Cristo. O autor aí aos Hebreus, ele vai argumentar que Deus, ele inseriu, né? Ele fala antes que Deus inseriu Jesus Cristo no estado de glória e de honra, e ele também tem o intuito de nos levar a esse estado de glória e honra que Jesus se encontra, né? E aí ele vai falar aqui que nós somos os muitos filhos de Deus. Então Deus tem um filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o primogênito, né, como a Bíblia o chama, e nós somos seus irmãos, nós somos filhos de Deus. E aquilo que Deus planejou para o Filho, Ele também planejou para nós, né? A glória do nosso Senhor Jesus Cristo será, de certa forma, compartilhada com os outros filhos de Deus, nós que fazemos parte de uma mesma família e temos um único Pai. Então, eu vou fazer a leitura aqui, peço aos irmãos que acompanhem. Depois da nossa leitura, eu peço a nossa irmã Denise que nos dirija a Deus em oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe no estudo da sua palavra. Então diz assim a palavra do Senhor: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, Pai, por mais um dia, Senhor, podemos estar à tua casa, Senhor, com os nossos irmãos, Amém. para ouvir a tua palavra. Pedimos, Senhor, fale aos nossos corações, através do teu servo, Pai, que ele possa, Senhor, ser usado por ti, e a palavra, Pai, faça morar em nossos corações, e nos transforme dia após dia, a semelhança de nosso Salvador. Amém. Muito obrigada por Senhor, abençoe-nos e perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados. Em nome do Filho de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, vamos relembrar aqui algumas coisas. A gente, acho que foi no ano passado, se não me engano, ou no ano retrasado, não estou lembrando, mas a gente viu aí, fez uma exposição na Epístola aos Hebreus, e como nós vimos também, a Hebreus não é especificamente uma epístola, né? Embora ela tenha características de uma carta, porque ela tem uma saudação final, por exemplo. Você percebe lá nas cartas de Paulo, que Paulo começa as suas cartas com uma saudação. Ele fala Paulo, aí se identifica, né? Apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Aí vai falar a quem ele está se dirigindo, né? A igreja de Deus que está em Corinto, ou a igreja de Deus que está em Tessalônica, né? Ou aos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo sempre começa suas epístolas com uma saudação. Saudações são características de carta. E termina também com uma saudação, né? Às vezes você vê lá Paulo falando, saudai todos os irmãos com um beijo santo, né? Ou com ósculo santo. Saudai fulano, saudai ciclano. Você vê que Paulo ele tem uma saudação nas suas cartas, né? Tanto no começo quanto no final. Então, cartas contêm as saudações. Hebreus, ela não tem uma saudação no começo, ele já vai direto ao ponto, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas,
estes últimos dias nos falou pelo Filho. Então você não vê ele falando a quem que ele está escrevendo. O autor também não se identifica, então a gente não sabe quem que escreveu Hebreus. Há muitas especulações, mas a gente só vai saber no final de tudo, né? Lá nos céus e nova terra. E então ele não se identifica aqui, não tem uma saudação no início, mas tem uma saudação no final. Lá no capítulo de número 13, no capítulo de número 13, você vai ver aí que ele fala assim, rogo-vos ainda, irmãos, que... Ou melhor, no versículo 24, né? Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos da Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. Então, existe essa característica de carta aqui no final, né? Que é a ideia de saudação. Só que Hebreus, ele se parece mais com uma homilia do que com uma carta. O que é uma homilia? É um sermão, né? E os documentos do Novo Testamento eles foram escritos com o intuito de serem lidos para as igrejas. Então, a gente tem que lembrar disso aqui, né? As cartas do Novo Testamento não eram dadas a cada irmão da igreja, né? Nem todo mundo sabia ler no mundo daquela época, né? A educação era restrita a algumas pessoas, né? Então, poucas pessoas sabiam ler. Então, a carta não era enviada para cada pessoa. Não era copiado e distribuído na igreja. Então, hoje em dia, nós temos o privilégio de termos toda a palavra de Deus escrita, disponível em nossas mãos. Você pode ir em qualquer livraria evangélica, ou até mesmo livraria que não tem um cunho evangélico, né, e comprar uma Bíblia lá. Você sabe ler, né? A maioria das pessoas no nosso mundo sabe ler. Então, é um privilégio que Deus nos deu. Na época aqui do Novo Testamento, não era assim. Então, Paulo e os outros autores do Novo Testamento, eles escreviam, enviavam o documento por alguém, ou essa pessoa lia esse documento na Assembleia, né, dos Santos, ou outra pessoa leria, alguém que soubesse ler, uma pessoa que fosse instruída. Tá? Então, os documentos do Novo Testamento, eles eram lidos, era como se fosse um discurso mesmo falado ali na igreja. E Hebreus não é diferente. Então, Hebreus, você vê aqui que ele tem uma característica de homilia, é como se fosse uma pregação mesmo. Tá? Inclusive, o autor de Hebreus, ele chama esse documento como palavra de exortação. Se eu não me engano, eu esqueci de colocar aqui, mas se eu não me engano, está lá no capítulo 10, tá? Depois, quem se interessar, eu posso passar a referência exata. Mas ele fala que esse documento é uma palavra de exortação. E aí, a gente entra aqui no nosso assunto que a gente estava falando. A gente vai relembrar algumas coisas, né? O autor de Hebreus, ele escreveu com o intuito de advertir o seu público a não deixarem a Cristo e se voltarem para as práticas judaicas. Então, a gente vê que o público ao qual ele escreve estava tentado a abandonar Cristo e a se voltar para a religião e as práticas do judaísmo. O cristianismo, no começo, ele era um movimento judaico, né? Ele tinha a ver com o judaísmo de certa forma, mas ele também não tinha a ver com o judaísmo de outras formas. Então, há uma continuidade dentro do movimento cristão com o judaísmo da época e também uma descontinuidade. Porque, por exemplo, a gente sabe que os cristãos não deveriam sacrificar mais no templo com o intuito de obter o perdão de pecados, né? Porque o sacrifício definitivo já foi feito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é uma das coisas que o nosso autor aqui, que é o autor de Hebreus, ele vai falar na sua carta, né? Além de outras coisas também, mostrando a superioridade do Senhor Jesus. E aí é interessante que ele mostra que Jesus é superior à revelação de Deus por meio de anjos, né? Que no caso é a revelação de Deus, a revelação da lei. Isso ele mostra no capítulo 1 e 2. Lembra que os judeus desse século aqui, do primeiro século, eles tinham na sua tradição que os anjos participaram da entrega da lei, lá no Sinai. Então, a lei foi entregue a Moisés, Moisés entregou a lei a eles, ao povo.
mas os anjos participaram disso de alguma maneira. Então eles tinham essa ideia em mente. E aí o autor de Hebreus ele vai começar aí no capítulo 1, no capítulo 2, mostrando da superioridade de Jesus como revelação superior de Deus, superior até mesmo aos agentes mediadores da lei, que no caso são os anjos. Tanto é que ele fala aí, no capítulo 1, versículo 4, né, que Jesus, ao ser exaltado, ele se tornou superior aos anjos, quando herdou o mais excelente nome, ou seja, mais excelente status do que os próprios anjos. No versículo de número 5, ele vai falar, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu te gerei, ou seja, Jesus é o filho e não os anjos, né? No caso aqui é o filho real, né? É o filho que reina e governa sobre todas as coisas. No capítulo 2, no versículo de número 2, ele vai falar isso, e pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. O versículo de número 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, ele está falando aqui que a revelação de Deus que foi dada, a lei, por meio de anjos, ela se tornou firme, e Deus castigou aqueles que desobedeceram à lei. Quanto mais Deus vai castigar aqueles que desobedecem a sua revelação superior por meio do Filho, que, no caso, é o próprio Evangelho, não é, né, a boa notícia sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 5, ainda do capítulo 2, ele fala aí que Deus tem um mundo vindouro, um mundo que há de vir. Então, a gente vive nessa era agora, nesse mundo, mas esse mundo não está no seu estado final. Deus trará um novo mundo, uma nova criação, novos céus e nova terra. E esse mundo vindouro, que, como ele chama aqui, não está sujeito a anjos, mas está sujeito ao Filho, como ele vai argumentar no versículo de número 5 a 9. No versículo de número 9, ele vai falar que Jesus se fez menor que os anjos. No caso aí a gente entende que foi temporariamente, né? Ele se fez menor que os anjos, mas foi exaltado. E agora, como ele fala no capítulo de número 1, Jesus é superior aos anjos. E aí, no versículo de número 16, ele vai dizer aí que o Filho socorre a descendência de Abraão, que somos nós, né? Ele não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então veja que os anjos são mencionados várias vezes aqui, porque o autor de Hebreus ele quer mostrar a superioridade de Jesus sobre os anjos que foram os agentes de revelação da lei, no caso, os mediadores, né, digamos assim, da revelação da lei. Aí, no capítulo 3, ele vai falar da superioridade de Jesus sobre Moisés, né, que Moisés serviu na casa de Deus, na família de Deus, como servo, mas Jesus ele serve como filho na sua própria casa, que somos nós. Então, a ideia de que naquela época, né, assim como hoje também, dentro de uma casa, dentro de uma família, quem que tem maior status, o filho ou o servo? É o filho, né, que é membro legítimo da família. Então, o autor de Hebreus ele vai argumentar isso, né, que Jesus é superior a Moisés. Ele vai falar também no capítulo de número 5 e 7 que Cristo é o superior sumo sacerdote. Então todos os sumos sacerdotes que vieram antes estão abaixo de Jesus. Ele vai até usar um título para Cristo que é o grande sumo sacerdote. Nós já mencionamos aqui que sumo sacerdote já significa grande sacerdote, tá? A palavra sumo sacerdote literalmente é grande sacerdote, ou seja, sacerdote maior do que os outros. Lembra que em Israel existiam sacerdote e existia o sumo sacerdote, que só esse poderia entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. E aí o autor de Hebreus, ele inventa aqui, né, digamos assim, um título para Jesus, que é o grande sumo sacerdote, ou seja, o grande sacerdote. Jesus é maior do que os outros. Cristo também estabeleceu uma aliança superior com um sacrifício superior. Isso está lá no capítulo de número 8 a 10. Então, nós estamos na nova aliança, nós somos participantes da nova aliança que Deus prometeu. Desde o Antigo Testamento lá, lembra aqui do profeta Jeremias, né? Deus falou que faria uma nova aliança com o seu povo, e o autor ele cita Jeremias lá no capítulo 8. E nós vivemos agora dentro desse novo pacto que foi estabelecido pelo sangue de Jesus, e Jesus é esse superior sacrifício.
E aí ele vai mostrar que todos os sacrifícios anteriores, né, quando ele foca basicamente, né, especificamente no sacrifício expiatório lá do dia da expiação, quando todo o tabernáculo era purificado e os pecados do povo eram expiados. Então, a Cristo é superior até mesmo a esse sacrifício. Ele mostra lá que o dia da expiação, o sacrifício desse dia, ele era ineficaz, porque ele tinha que ser repetido toda hora. O de Cristo não, é algo definitivo, não precisa ser repetido. Então, essa ideia aqui do autor de Hebreus, como nós mencionamos, ele vai mostrar que Jesus é superior aos personagens e aos elementos da religião judaica, e vai advertir o seu público para não se voltar para o judaísmo, no caso, a religião judaica da época, né? A voltar àquelas práticas antigas que já passaram por causa do nosso Senhor Jesus. E aí, no nosso contexto, meus irmãos, no nosso contexto maior, o autor, como nós mencionamos, está falando da superioridade de Jesus sobre os anjos. E aí é importante nós destacarmos a passagem anterior, imediatamente anterior, que é o capítulo 2, versículo de número 5 ao 9. Porque, como nós falamos agora há pouco, ele vai mostrar que o novo mundo de Deus não está subordinado aos anjos, mas sim aos seres humanos. E aí ele vai citar, como comprovação a essa sua ideia, o Salmo de número 8. Né? Isso aparece aí no capítulo 2, versículo de número 6 a 8. Alguém lê para a gente, por favor, o versículo 6 ao 8 do capítulo 2. Antes, alguém em certo lugar deu grande testemunho dizendo: quem é o homem que dele te lembra? Ou o filho do homem que precisa? A 8. Fizeste por um pouco menor de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas gestaste debaixo do céu, dos teus pés. Ora, desde que ele subiu todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não temos todas as coisas para ele surgir. Então, obrigado, irmã. A gente vê aí que ele cita o Salmo de número 8, só que se você for lá no Salmo 8, você vai ver que é a mesma coisa, tá? E aí ele cita esse texto aqui, como nós falamos, para comprovar que o mundo vindouro está sujeito a anjos, está sujeito aos seres humanos. Porque o Salmo de número 8, ele vai... é um poema, né, sobre Gênesis 1. O Salmo de número 8 é um poema sobre Gênesis 1. E ele vai falar ali como Deus criou o ser humano e colocou todas as coisas, toda a criação debaixo do nosso governo. Lá no Salmo de número 8 está falando da criação atual. Mas o autor de Hebreus, ele entende que isso também está relacionado ao mundo que há de vir. O mundo que Deus trará. Nós, seres humanos, também governaremos esse mundo. E aí ele vai falar aí que agora nós não estamos vendo todas as coisas sujeitas a nós. O que nós vemos, aí ele fala no verso de número 9, né? O que nós vemos é aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Então, veja, Deus, ele coroou o ser humano de glória e honra, isso está no versículo de número 7, e subordinou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Só que a gente não governa sobre tudo ainda. Quem está governando, que foi coroado de glória e de honra, é o próprio Senhor Jesus. Né? Ele é como se fosse... Ele adentrasse nessa glória no nosso lugar, né, ou como líder, digamos assim, né, como nosso representante. Ele antecipa essa glória que nós receberemos futuramente. Então, o fato de Jesus ser glorificado, o fato dele ter glória e honra agora, é a nossa garantia que nós também experimentaremos disso futuramente, né, quando Deus cumprir as suas promessas finais. E aí, ele vai entrar aí no versículo de número 10, né, e vai falar o seguinte, né, é a continuação desse argumento desde o versículo de número 5 ao 9. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor
da salvação deles. Então ele está continuando aí o assunto do versículo de número 9, sobre Jesus ter experimentado a morte, e agora ele vai mostrar a necessidade disso dentro dos propósitos de Deus. E aí ele lembra aqui, meus irmãos, que, como nós mencionamos no início, né, Jesus foi introduzido nessa glória, mas Deus tem outros filhos também. Deus tem muitos filhos que ele quer levar à glória, como parte dessa nova humanidade. Nós somos a nova humanidade que sujeitaremos o mundo que há de vir. Jesus já está governando, ele já está no controle do mundo, e Deus ele quer nos levar também a esse estado de glória que o seu próprio Filho experimenta neste exato momento. E o termo glória que ele usa aí, ele volta à citação, né, ele alude à citação do Salmo de número 8, que nós acabamos de ver, e diz aí que, no caso, né, o Salmo de número 8 diz que a humanidade foi coroada de glória e honra no início para governar todas as coisas, né? E aí ele fala que o filho, é interessante que o filho aqui, ele é aperfeiçoado por meio dos sofrimentos, né? Então ele fala aí que Deus ele quer conduzir muitos filhos à glória, mas foi necessário para que isso acontecesse o aperfeiçoamento do filho, como ele fala aí. Isso quer dizer que Jesus tem alguma falha, né? A ideia não é essa. A palavra aqui, é interessante que a palavra aqui, que ele usa aqui para aperfeiçoar, no Antigo Testamento, na tradução grega do Antigo Testamento, ela significa consagrar, tá? O Antigo Testamento, lembra que foi escrito em hebraico, mas tem uma tradução grega para o Antigo Testamento. E aí, os autores que traduziram lá, os tradutores, eles usam essa palavra aqui que aparece no grego, aperfeiçoar, para se referir à consagração de um sacerdote. Isso aparece em alguns trechos do Antigo Testamento, Êxodo 29, 9 e 35, Levítico 8, versículo 33, Levítico 16, 32 e também 21, 10, né? E por último, Números 3, 3. Então a ideia aqui é que o sofrimento de Cristo o consagrou, né? E a ideia aqui é que o Filho foi separado para ser esse sumo sacerdote, né? Como nós mencionamos aí no início, eu coloquei aqui que isto significa, essa consagração, que o sofrimento de Jesus o torna alguém separado para ser nosso sacerdote, capaz de condoer das nossas fraquezas, como o autor de Hebreus ressalta, ou vai ressaltar posteriormente, lá no capítulo 5 e também no final do nosso trecho. Tanto é que ele fala aí, no versículo de número 17, que convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então a ideia é de que esse sofrimento de Cristo consagra para ser um sumo sacerdote misericordioso a nós, né? Ele pode nos resgatar, ele nos entende no nosso sofrimento, nas nossas tentações. E aí o autor aqui aos Hebreus, ele chama também Cristo de o autor da nossa salvação, né? E a ideia aqui de autor é de líder. Ele é o líder da nossa salvação. A ideia é de que Jesus, ele, como nós acabamos de mencionar, ele adentrou nesse estado de glória, ele vai na nossa frente, ele nos lidera e nós o seguimos. Tanto é que lá no capítulo 12 de Hebreus, ele vai falar que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Tá? E a ideia é a mesma, que ele lidera, né, e nos leva à consumação da nossa fé. Então essa é a ideia aí do autor. E aí, meus irmãos, uma aplicação aqui para a gente é que nós podemos esperar na glória que Deus reservou para nós, porque Jesus sofreu por nós e ele já foi exaltado como nosso representante. Então, pelo fato de Deus já colocar Jesus nesse estado de exaltação, nós podemos esperar que ele vai cumprir a sua promessa de nos levar à glória também. É o plano dele que já foi iniciado, é o plano dele que já foi concretizado no nosso representante, que é o Messias. E aí a gente, pelo fato de nós crermos no Messias, né, e crermos nele, confiarmos nele, nós seremos levados a esse estado de glória também,
por mais que nós soframos agora, por mais que nós sejamos perseguidos, né, por mais que nós sejamos confrontados e perseguidos pelo mundo, esse sofrimento terminará. Cristo é o nosso líder e nós iremos segui-lo a esse estado de glória e exaltação, como fala aqui o autor aos Hebreus. E aí ele deduz disso aí, que ele acabou de dizer, no versículo 11, que, portanto, tanto os que santificam como os que são santificados, todos vêm de um só. Então, ele deduz do que ele acabou de falar, que tanto Cristo, que nos santifica por meio dos seus sofrimentos, como os que são santificados, no caso nós, todos vêm de um só. A ideia aí que ele quer trazer é ligar esse trecho com a ideia de que nós somos filhos de Deus. Tá? Nós somos membros de uma mesma família. Tanto é que todos vêm de um só, pode ser traduzido como todos vêm de um mesmo pai. Tá? A gente pode ler isso aqui dessa forma. Então, todos vêm de um só. Tanto Cristo, que nos santifica, quanto aqueles que são santificados, no caso, nós todos vêm de um pai. E aí é por isso que ele não se envergonha de nos chamar irmãos, né? Então, o que o autor quer dizer aqui? Pelo fato de Cristo não se envergonhar de nos chamar irmãos, ele nos reconhece como membros da sua própria família. Isso aqui é maravilhoso, né? Porque, veja, Deus o Pai é santíssimo, ele é santo, né? Ele é perfeito. Ele tem um filho que é perfeito também, que é sem pecado, como o autor aos Hebreus ele vai mencionar posteriormente. É que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós também estamos incluídos dentro dessa família. Cristo é incomparavelmente superior a nós. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas ele nos reconhece como membros da sua família. Ele não se envergonha de nós. E bem que ele poderia, né? Ele poderia muito bem se envergonhar de nós como membros de sua família, exatamente por causa de quem nós somos, por causa dos nossos erros. E é bem comum isso, né? Você talvez conheça ou saiba de alguma família, uma família que é bem estruturada, onde os membros da família são exemplares, mas tem dentro dessa família, tem um parente ali que faz coisas erradas, coisas que mancham a reputação dessa família. E aí os membros exemplares dentro desse núcleo familiar têm até receio de falar para as pessoas que aquela pessoa lá faz parte daquela família, que é parente. Talvez você já tenha passado por isso, você conheça alguma família assim, uma família toda bem estruturada ali, né, exemplar, pessoas moralmente corretas, que tem um status assim, social. Eu não estou falando nem de status elevado diante da sociedade, né? Mas diante das pessoas ali que conhecem essa família, eles são aquela família conhecida como boa. Mas tem um parente ali que tem problemas, comete vários erros, faz coisas que, se as outras pessoas soubessem que é parente, a família se sentiria envergonhada, né? Então, Jesus poderia sentir vergonha de nós, por causa de quem nós somos, né? Nossos erros, nossas falhas, nossos tropeços, da nossa vida antiga, longe dele. Poderia sentir vergonha também da nossa vida agora, porque por muitas vezes, por mais crentes que nós sejamos, nós falhamos várias vezes. E em coisas que nós já aprendemos, não é verdade? A gente aprende que tem que fazer uma coisa, mas aí passa um tempo, a gente esfria e aí falha de novo. Coisas que nós já sabemos como deve ser, né, dentro da vida cristã. Então, o nosso Senhor Jesus, ao olhar para nós, ele poderia muito bem se envergonhar de falar, olha, essa pessoa é membro da minha família, ele é meu irmão, mas ele não faz isso. Né? Ele nos reconhece, ele se sujeita também ao plano do Pai.
né? Porque foi do agrado de Deus nos introduzir dentro da sua família. E Jesus reconhece isso. Então é maravilhoso para nós sabermos que nós temos essa posição dentro da família de Deus, saber que Jesus, ao olhar para nós, ele nos reconhece como seus irmãos. E aí no versículo de número 12, ele vai mostrar como Jesus nos reconhece, né? Ele vai citar aí no versículo 12, do 12 a 14, ou melhor, do 12 ao 13, algumas passagens bíblicas que mostram essa relação de nós com Cristo como seus irmãos. E aí ele vai primeiramente citar o Salmo de número 22. Né? Alguém leia para a gente, por favor, o versículo 12 do nosso texto. Dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Então, veja que Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. Aí é uma citação do Salmo 22. O Salmo 22 a gente sabe que não foi Jesus que escreveu, né? Jesus não escreveu nenhum dos nossos salmos da Bíblia. Mas qual que é a ideia aqui, ao ligar o Salmo, que foi Davi que escreveu, né, o Salmo 22, ligar a Cristo e falar que Jesus diz isso, né? Aos meus irmãos declararei o teu nome. Porque o Salmo 22 é um salmo messiânico. Salmo messiânico, vocês sabem muito bem que são salmos que falam sobre Jesus, se referem à pessoa de Cristo. Salmo 2 é um salmo messiânico, o Salmo 22, o Salmo 110. A gente tem vários salmos messiânicos na Bíblia que falam sobre o Cristo. E aí é interessante que, importante aqui a citação do Salmo 22, porque dentro do contexto do capítulo 2, ele está bem relacionado com esse salmo, porque o salmo ele fala de sofrimento e fala de glória, né? E aqui no capítulo de número 2 de Hebreus também fala de sofrimento e glória, do sofrimento e da glória do Messias. E aí lá no Salmo 22, meus irmãos, o salmista, ele lamenta, né? É um salmo de lamento, e o salmista lamenta a Deus a terrível tribulação que ele passava. E ele começa com o verso de número 1 lá, dizendo: meu Deus, ou Deus meu, por que me abandonaste? Que foi citado até mesmo pelo nosso Senhor Jesus, quando ele estava na cruz. Então, assim como a gente até falou isso aqui no sermão, né, de domingo de manhã, que Jesus ele se sentiu abandonado naquele momento. Ele faz alusão, ou ele cita, melhor dizendo, o Salmo de número 22. E é interessante que até o versículo 21, o salmista descreve as suas aflições, mas a partir do versículo 22 ele começa um louvor a Deus por ser liberto dos seus sofrimentos. Então, em seu sofrimento, Jesus clamou a Deus e se sentiu abandonado por ele. Mas após isso ele foi exaltado, e agora, por causa do seu sofrimento, há uma grande congregação constituída de filhos e filhas de Deus que serão conduzidos à glória, os quais ele chama de irmãos. Então, essa é a ideia aqui da relação do Salmo 22 com o que o autor aqui aos Hebreus diz, né? Jesus nos reconhecendo como membros da sua família. E aí no versículo de número 13, ele vai citar dois textos aí, que é Isaías, capítulo de número 8, versículos 17 e 18. Alguém lê pra gente o versículo de número 13? Capítulo 2, 13. Outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que estou, eu e os filhos que Deus me deu. Então, é interessante que lá em Isaías, né, lá está falando de uma ameaça, esse texto aqui que ele cita, né, Isaías capítulo 8, versículo 17, o texto lá está falando de uma ameaça que cairia sobre Israel. E aí o profeta Isaías, ele fala que vai confiar em Deus, né? Isso não tá no texto da nossa versão em português, porque novamente, lembrando que o autor aqui está citando a versão em grego do texto lá de Isaías, tá? Então, quando você for lá em Isaías, você não vai ver igualzinho como está aqui, porque isso só aparece na tradução grega do Antigo Testamento. Mas a ideia
de que o profeta Isaías confiou em Deus naquela ocasião, né? E aí o autor aqui está fazendo essa ligação da confiança do profeta Isaías com a confiança do Messias. Então, na congregação dos irmãos, ele declara sua confiança, no caso ele, Cristo, né, declara sua confiança àquele que podia o livrar do sofrimento e levá-lo ao estado de bem-aventurança. Essa é a relação de Isaías 8:17 com o texto aqui que o autor aos Hebreus cita. E aí ele também vai citar o versículo de número 18 de Isaías 8, que diz: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então, lá no contexto de Isaías, o texto está falando dos filhos do profeta Isaías, tá? Provavelmente está falando dos filhos do profeta Isaías. Aqui está falando de nós, né? Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, está ligando a Cristo conosco. Né? No caso, seria Cristo falando isso sobre nós. Nós somos os filhos que Deus deu ao Messias. E aí é interessante que aqui é bem complicado essa ideia, porque esse seria o único lugar em toda a Bíblia em que nós somos chamados de filhos de Jesus. Né? E é estranho porque normalmente a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, o Pai, não filhos de Jesus. Mas qual que é o sentido aqui? É que a palavra filhos, que ele usa aqui, ela pode ser usada também num sentido apenas carinhoso, tá? Não quer dizer que Jesus está nos chamando de fato de seus filhos, como nós somos filhos de Deus o Pai. A ideia não é essa. Mas é a ideia de que ele está nos reconhecendo como membros da sua família e ele faz isso de uma maneira carinhosa. Lá em João 21:5 e em 1 de João 2, 14 e 18, mostra essa ideia de filhos no sentido de carinho, né? É um vocativo que significa carinho. Então alguém lê para a gente João 21:5 e outro abre lá, por favor, 1 de João 2, 14 e 18. Perguntou-lhe Jesus: filho, tens aí alguma coisa que comer? Respondeu: não. Então veja que perguntou-lhe Jesus, está falando com os discípulos, né? Filho, tens alguma coisa que comer? Ele respondeu não. A ideia de filho é no sentido carinhoso, né? Lá em 1 de João 2, 14 e 18 vai falar a mesma coisa. Alguém, por favor, leia. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então veja. Leu o 14 e o 18? Tá, pode ler o 18, por favor. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então veja, João, ele está escrevendo a uma comunidade cristã e ele fala filhinhos, filhinhos. É um vocativo que significa carinho. Né? Não quer dizer que toda a comunidade a quem ele escreve são filhos biológicos de João. Não, está se referindo a eles ali de um sentido carinhoso, né? Amoroso. Então essa é a ideia aqui. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Jesus está nos reconhecendo como membros da sua família. Ele faz isso com sentido carinhoso e amoroso, né? E aí o autor aos Hebreus, ele vai continuar aí e vai dizer que nós, os filhos, somos de carne e sangue, né? Nós temos uma natureza humana. E é por causa disso que o Filho de Deus, no caso de Jesus, tomou também a nossa natureza, né? Versículo de número 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo. Versículo 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, porque os filhos têm participação de carne e sangue, né? Comum de carne e sangue, desde também, igualmente, o Filho, Jesus, participou. E carne e sangue aqui é a ideia de natureza humana. Né? Paulo também usa essa expressão lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, quando fala que nem carne nem sangue podem herdar o reino de Deus. Né? Então a ideia da natureza humana, no caso a nós, a natureza humana corrupta.
Jesus ele herdou essa natureza humana, não corrupta, né, mas sem pecado. Então, veja que filho, ele é semelhante a nós em tudo, tirando o pecado. Né? Ele sentiu necessidades como nós sentimos, ele sofreu como nós sofremos, ele sentiu tristeza, cansaço, fome, ele precisou de outras pessoas. As mulheres, né, o ajudaram ali durante o seu ministério, ele precisou dos seus discípulos quando ele estava indo para a morte. Ficai aqui e orai comigo, foi o que Jesus disse a eles, né? Então, a Bíblia é muito clara nisso, no Novo Testamento, em mostrar essa semelhança entre Cristo e nós, nesse sentido, né? E como Jesus era um homem perfeito. Ele tomou completamente a nossa natureza sem a mancha do pecado. E ele fez isso para nos livrar, né? Que através da sua morte, ao morrer, ele destrói aquele que tem o poder da morte e nos livra também do poder que nós estávamos sujeitos, né? A ideia é que Satanás, aí o que tem o poder da morte é o diabo, né? Ele tem o poder da morte e coloca pavor nas pessoas de alguma forma. A Bíblia não é muito clara nisso, mas a ideia é de que o diabo ele tem o poder da morte e ele traz o pavor às pessoas, o pavor da morte. Isso é muito evidente, né? Você conhece aí pessoas que não podem nem ouvir falar de morte e elas já tremem. Talvez a morte seja o maior medo, né? Nem um dos piores medos, mas o maior medo que as pessoas têm. Porque elas, né, além da morte ser um mistério, as pessoas não confiam em Cristo, elas não confiam em Deus. Então elas se deparam com algo desconhecido. A morte é algo desconhecido até para nós. Ninguém aqui morreu e voltou para falar como é que é. Você já fez isso, por favor, explique para nós. Mas ninguém aqui morreu e voltou para falar como é que é. Lázaro está na Bíblia, né? Morreu e voltou, mas ele não explica nada. Se explicou, não foi registrado. A gente não sabe como é que é isso. Então é um mistério para nós. Como é que é o momento da morte? Isso coloca terror nas pessoas, né? Porque a ideia de que elas não sabem para onde elas vão. Embora muitas delas, né, pensem ali, tem uma crença bem rasa sobre morrer e virar estrelinha, né? Elas têm uma ideia muito, muito rasa sobre isso. E muito infantil. Né? Isso não liberta ninguém do pavor. O que liberta é a confiança em Cristo Jesus. Né? Saber que quando nós morrermos, se nós cremos no nosso Senhor Jesus, se nós confiamos nele de verdade, entregamos nossa vida a ele, nós, ao fecharmos os nossos olhos aqui, iremos abri-lo diante do nosso Senhor Jesus Cristo e veremos a sua face em glória, como diz as Escrituras. Paulo fala que morrer, o viver, melhor dizendo, para mim, como é que é? O viver é Cristo, o morrer é ganho. Sumiu o versículo da cabeça. O viver é Cristo e o morrer para mim é lucro, é ganho. Eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então é um dos textos claros que falam que quando nós morrermos, nós iremos viver diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a última coisa que Deus tem para nós, porque nós sabemos que Deus irá ressuscitar o nosso corpo, irá tirá-lo do cativeiro da morte, mas é um estado de glória, de bem-aventurança. Não é o estado final, mas é a glória e bem-aventurança até o dia em que o nosso Senhor Jesus vier. Então nós temos essa segurança, o ímpio não tem. Ele, como nós mencionamos, além do mistério, ele tem esse pavor de não saber não saber exatamente, né, o que vai acontecer com ele, visto que ele não confia nas promessas de Deus de fato. E aí, é essa ideia aí que as pessoas têm pavor da morte, elas vivem escravizadas por esse pavor.
elas não podem ouvir falar de morte, né? Você fala de morte diante do ímpio, ele vai falar, não fala disso perto de mim, não. Vira essa boca para lá. Então, nós que fomos libertos do pecado, libertos da morte, que recebemos os benefícios da morte de Cristo, nós não temos esse pavor. O crente ele tem a liberdade disso, ele foi libertado do poder do diabo, e Cristo morreu para isso, né? Para vencer o poder da morte, para vencer o poder do diabo. É isso que o autor aos Hebreus ele fala aqui no versículo 14. E ele vai falar, né? Versículo de número 16 em diante, ao 18, pois é evidente que ele não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, que no caso somos nós, né? Nós que temos a natureza humana, que somos chamados de filhos de Deus. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então ele se fez semelhante a nós para poder nos socorrer. Ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas tentações, e isso é bem interessante aqui dentro de Hebreus, porque como nós mencionamos no início, esse público aqui estava passando por tentação, pela tentação de abandonar a Cristo. E aí ele fala que, ele mostra aqui que esse mesmo Senhor, esse mesmo Cristo, ele pode nos socorrer, porque ele sabe o que é ser tentado. E lá no capítulo de número 4, no versículo de número 14 ao 16, ele diz o seguinte, né? Eu vou ler aqui, porque está ligado aqui a esse trecho final. Capítulo 4, 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Ele pode. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, veja que ele fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Vocês estão sendo tentados? Vocês querem voltar para as práticas e abandonar a Cristo, para as práticas judaicas e abandonar o Senhor Jesus? Mas ele pode socorrer vocês nas tentações, porque ele em tudo foi tentado à nossa semelhança, sem pecado. Então é ligado aqui ao que nós falamos no versículo de número, ou lemos, né, no versículo de número 16 ao 18. Ele assumiu a nossa natureza para ser fiel e misericordioso sumo sacerdote, aquele que pode nos socorrer. E aqui o foco também está no fato dele fazer a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, purificar os nossos pecados através da sua morte. E aí ele termina falando que naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Mas terminando aqui o nosso estudo, o foco que eu quero trazer aqui é sobre nós sermos a parte da família de Deus. A gente falou com os adolescentes no domingo, que a gente viu lá sobre a comunidade, né, da fé, que é a igreja, a comunidade cristã, como a igreja é importante, como é importante congregar. E aí uma das coisas que nós falamos é que a igreja é a nossa família. E a gente sabe que a gente tem família fora da igreja, que é a nossa família biológica, né? Muitos aqui têm irmãos fora da igreja, que não são crentes, tios, tias, pais também, parentes próximos que fazem parte daquele núcleo familiar principal, que não fazem parte da igreja da fé, ou da família da fé, melhor dizendo. E aí a gente falou também que, por vezes, nós vamos ser confrontados e levados a escolher entre uma família e outra. Entre dar prioridade à família biológica ou prioridade à família da fé. Nesses casos, quase sempre
quase sempre nós devemos dar prioridade à família da fé. Por quê? Porque família é superior a qualquer vínculo de sangue que nós temos com as outras pessoas. O vínculo de sangue que nós temos é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aqui somos diferentes uns dos outros, nós não fazemos parte da mesma família biológica, nós não temos o mesmo sangue correndo em nossas veias, né? Mas tem um sangue debaixo do qual nós estamos, que é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que é superior a qualquer vínculo sanguíneo biológico que nós temos com a nossa família fora daqui. É por isso que essa família é superior. É a família de Deus. É a família com que nós iremos viver para sempre. Deus tem um futuro para o mundo, Deus tem um futuro para o seu povo, e esse futuro será vivido ali no meio de sua família. Então, infelizmente, nós sabemos que nossos familiares biológicos, muitos deles não são crentes. Infelizmente, eles não participarão desse futuro, se eles não se converteram ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós passaremos a nossa vida no mundo vindouro, a vida eterna, com a família da fé. É essa família que vai permanecer para todo sempre. Então é por isso que nós devemos amar a igreja, por isso que nós devemos nos dedicar à igreja, a olharmos uns aos outros como os nossos irmãos, né? Como nós cantamos aqui, olhar com piedade, com amor, os erros de um irmão. Cristo faz isso conosco, né? Como nós vimos, ele não se envergonha de nos chamar irmãos, ele nos reconhece como membros da sua família, ele olha com amor os nossos erros. Então, que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de termos um reconhecimento cada vez maior de que a nossa família da fé, a nossa igreja é muito importante, ela deve ser muito importante para nós. Deus nos dê a graça de nos dedicarmos cada vez mais a essa família, porque essa é a vontade do nosso Deus. É como nós vimos aqui no nosso estudo de hoje. Que Deus nos abençoe.